Vitória. Olá, pessoal. Vamos ao provérbio do dia, provérbio de número 7, verso 24. Diz assim: Agora, meu filho, escute, preste atenção no que vou dizer. Não deixe que uma mulher como essa ganhe o seu coração. Não ande atrás dela, pois ela tem sido a desgraça de muitos homens e tem causado a morte de tantos que nem dá para contar. Então, nesse relato do provérbio de número 7, é um relato muito forte, fala de uma mulher que vai ao encontro de um jovem, e o jovem acaba seguindo essa mulher que era casada, e por causa da oferta que ela fez, enfim, com sensualidade, ela seduziu ele, e ele acabou seguindo ela para a casa dela, e lá ele acabou morrendo. Então, uma história muito trágica, parece até uma história de terror dentro da palavra de Deus. E por que o tema de hoje é vitória? É porque a vitória desse jovem estava em ele fugir. Ele tinha que fugir daquela mulher, porque foi essa recomendação que o pai deu para aquele filho. É essa recomendação que Deus dá para todos nós, que o pecado, a gente não vence enfrentando o pecado, mas a gente vence o pecado fugindo dele. Então, muitas vezes, para nós vencermos várias batalhas, a gente precisa fugir. Aí alguns podem dizer, mas fugir é coisa de covarde. Quando se trata de tentações, quando se trata de pecados, não é covardia fugir, pelo contrário. Isso demonstra santidade, demonstra pureza, demonstra coragem e fé. Porque de fato a gente deve fugir de muitas situações. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui. Nós vemos em relação a José, que se tornou governador do Egito, que a Bíblia fala que em um determinado momento em que ele estava servindo na casa de Potifar, a esposa de Potifar tentava ele. Todos os dias ela tentava fazer algo com ele e ele sempre fugia dela. Até que um dia ele entrou na casa de Potifar, porque José trabalhava lá, e aconteceu que não tinha mais ninguém, e tinha somente a esposa de Potifar lá. A Bíblia diz que ela pegou ele e ela segurou a sua capa, segurou a sua veste, e José fugiu, e aquela capa, aquela veste ficou nas mãos dela. Ela inventou uma calúnia lá, dizendo que ele tentou pegar ela à força, e ele acabou sendo preso. Mas isso era uma mentira, ele fugiu e ele venceu. Todo mundo pode ter falado mal dele, mas Deus sabia que ele tinha permanecido fiel. E foi justamente por isso que mais tarde ele se tornou o governador do Egito. Então, uma fuga dele, o fato dele ter fugido daquela tentação, dele ter fugido daquele pecado, fez com que Deus o abençoasse mais tarde, o recompensasse mais tarde. Então, quando a gente foge hoje de muitas situações da nossa vida que a gente sabe que é complicado, tentações, coisas que a gente sabe que vêm para nos fazer tropeçar, quando a gente foge, pode ser que imediatamente a gente não seja recompensado, mas nós semeamos ali a nossa fidelidade e mais tarde, no tempo certo, Deus nos recompensa por aquela semente de fidelidade que nós semeamos na presença de Deus. Em outros momentos na Bíblia Sagrada, nós vemos que a Bíblia diz para a gente fugir de toda a aparência do mal, ou de toda forma de mal. E o que significa isso? É que tudo aquilo que é duvidoso, que a gente não tem certeza se aquilo é aprovado ou não, a gente deve evitar. Na dúvida, a gente não deve fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Se nós estamos com dúvida, nós não estamos com a fé inteira naquilo. Então, se nós estamos com dúvida, não devemos fazer. Se temos dúvidas se devemos ir a algum determinado lugar, porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar lá, se aquele lugar não vai ser hostil contra nós, contra a nossa fé, se não vai comprometer a nossa fidelidade a Deus, se nós estamos em dúvida, não devemos ir. Evite, fuja de toda a aparência do mal, de toda a forma de mal. Viva de uma forma antecipada, interrompa o pecado já no caminho dele. Se você sabe que aquele caminho conduz você ao erro, nem percorra aquele caminho. E quando digo isso, estou falando não apenas fisicamente, mas inclusive através do celular, de rede social. Se você sabe que tem um determinado site ou uma determinada rede social ou determinados contatos que você sabe que são pontos de erro, de queda, de pecados contra a tua vida, fuja. Fuja de toda a má companhia, fuja de tudo aquilo que você sabe que te faz tropeçar. Paulo escreve para Timóteo na sua primeira carta de Paulo a Timóteo,
Paulo fala para ele, mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. E do que Timóteo tinha que fugir? Timóteo tinha que fugir de todo orgulho, de toda discussão, de toda briga, de todas as invejas, insultos, porque tinham vários discursos que faziam com que as pessoas tivessem invejas umas das outras. Alguns obreiros queriam demonstrar ser mais do que os outros, queriam demonstrar ser superiores e queriam invejar ou ser invejado pelos outros. E ainda eles queriam utilizar da sua posição para enriquecer, para ficarem ricos, porque eles tinham amor ao dinheiro. E o texto diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo diz para Timóteo, foge de tudo isso, foge de todas essas coisas. Isso na primeira carta. E aí na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo diz para ele, porque ele tinha que fugir das paixões da mocidade. E quais eram as paixões da mocidade naquela época? É que ele não tinha que ficar brigando, mostrando ser melhor do que alguém. Ele tinha que fugir dos falsos ensinamentos que fazia com que ele vivesse uma vida mais liberal em relação a pecados. Ele tinha que fugir desses falsos ensinos, ele tinha que abandonar todo o pecado, ele tinha que fugir das paixões da mocidade. Quando você já é adulto, quando você já tem família, muitas vezes você não vai poder ficar andando sempre com aqueles amigos que são solteiros, que querem ir para festa, que querem ir aqui, acolá. Por que não? Porque agora tu tem uma nova vida, tu tem uma nova configuração de vida agora. Tu tem família, tu tem esposa, tem filhos, tu tem mais responsabilidades. Então eu não estou dizendo que a gente tem que descartar as pessoas que não vivem a mesma coisa que nós, não têm uma família, né? Não estou dizendo que a gente tem que excluir essas pessoas da nossa vida, mas a gente não deve ser tão presente na vida dessas pessoas como nós éramos antes, na época da adolescência e juventude, que andávamos juntos, indo para lá e para cá, porque agora nós estamos vivendo um outro momento. Então, foge das paixões da mocidade, não viva uma eterna adolescência, não coloque em risco a sua família e a vida que você vive hoje na presença de Deus. Então, foge de tudo que você sabe que pode causar danos a ti e ao teu relacionamento com Deus, ao teu relacionamento com os irmãos, teu relacionamento com a tua família. Então foge de tudo que você sabe que é perigoso. Interrompa o mal, não só quando você estiver lá, mas interrompa o mal já no caminho, no percurso. Foge de todo o caminho que você sabe que vai te levar ao erro, à queda. E essa é que é a nossa grande vitória. Então tenha essa vitória. Seja um vencedor e seja um vencedor fugindo de tudo que você sabe que é errado ou pode tentar você. Porque a gente conhece, a gente sabe onde estão as nossas fraquezas e a gente deve fugir de tudo aquilo que tenta se aproveitar das nossas fraquezas. Então, essa era a mensagem de hoje. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe com os teus contatos, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e se inscreva no nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos, que está o link do meu site, tanto na descrição do vídeo como no comentário fixado no topo. Um grande abraço e até amanhã.